No Saber Direito desta semana, o curso é sobre o crime no direito penal. Durante as 5 aulas, o professor Davi Dunk vai abordar o intercrimes, o concurso de pessoas e de crimes, a dosimetria da pena e a pena privativa de liberdade. Começa agora a aula 3. Olá, doutor! Olá, doutora! Seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Penal, parte geral, né? Para você que não me conhece, eu sou o professor Davi Dunk, sou professor de Direito Penal, Processo Penal e também Legislação Penal Extravagante. E nessa aula, vamos aí trabalhar uma matéria muito importante, né? Uma das matérias mais importantes aí da parte geral do Direito Penal. A chamada matéria Concurso de Crimes. Concurso de Crimes. Aula passada nós trabalhamos concurso de pessoas. Agora vamos aí trabalhar concurso de crimes, né? Matéria esta disciplinada entre os artigos 69 e 72 do nosso Código Penal. Pega o seu material, pega o seu caderno, vamos com tudo, que com certeza essa aula vai ser bastante proveitosa aí para os seus estudos, para a sua prova, aí para a sua aprovação, beleza? Vamos lá? Olha só, primeira coisa que você precisa aprender então, concurso de crimes. Professor, o que é concurso de crimes? Muitos alunos não aprenderam isso que eu vou falar agora. Muita gente acha que a matéria concurso de crimes é uma matéria referente à teoria do crime. Por quê? O nome fala concurso de crimes. A pessoa já pensa, poxa, concurso de crimes é matéria relacionada à teoria do crime. Não, não. Na verdade, concurso de crimes, apesar do nome, é uma matéria que se relaciona à teoria da pena. Ué, professor, como assim? Concurso de crimes, teoria da pena? Isso mesmo. Por quê, professor? Olha, concurso de crimes é uma matéria que se relaciona à teoria da pena, porque aqui nós vamos estudar como é que o juiz faz para aplicar uma pena para uma pessoa que praticou vários crimes. Por isso que essa matéria chama-se concurso de crimes. Concurso de crimes porque nós temos uma pessoa que praticou 2 ou mais crimes. Óbvio, se uma pessoa praticou só um crime, não tem o que se falar em concurso de crimes. Se nós estamos trabalhando concurso de crimes, é porque uma pessoa praticou vários crimes, pelo menos 2. 2 ou mais crimes. Agora, como é que o juiz vai aplicar uma pena para uma pessoa que praticou vários crimes? Essa é a nossa tarefa. Essa é a matéria objeto da nossa aula. Aqui você vai aprender comigo hoje, aqui na TV Justiça no Saber Direito, como é que o juiz pode aplicar e como é que o juiz vai aplicar uma pena para uma pessoa que praticou vários crimes. E olha, quando a gente fala em concurso de crimes, é importante você aprender que, na minha opinião, essa matéria é a matéria que tem o maior custo-benefício de estudo-aprendizado. Uai, professor, como assim? Custo-benefício de tempo e aprendizado? Sim. Por quê? Porque se você abrir o seu código, você vai ver que essa matéria tem poucos artigos. Poucos artigos. Essa matéria está entre os artigos 69 e 72 do Código Penal. Nós temos aí 4 artigos, muito pouco. Uma matéria que você lê muito rápido, 4 artigos você lê em menos de 10 minutos, só que uma matéria que despenca em prova de OAB, em prova de concurso, nos exames em geral. E aí, é importante você saber que quando a gente fala em concurso de crimes, nós temos 3 espécies. É isso que é importante. Concurso de crimes, nós temos 3 espécies de concurso de crimes. Quais são? Olha, nós temos o chamado concurso material, nós temos o chamado concurso formal e nós temos o chamado crime continuado. Então, quando fala-se em concurso de crimes, primeira coisa, anota no seu caderno, que você tem que lembrar. O concurso de crimes se divide em 3 espécies. Nós temos um concurso material, um concurso formal e um crime continuado, também chamado de continuidade eletiva. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar cada espécie dessa nessa aula agora, beleza? Vamos começar com o concurso material? Vamos lá? Olha só, professor, o que é concurso material? Veja, eu já disse para você que se nós estamos dando concurso de crimes é porque a pessoa está praticando vários crimes. Vários crimes. Então, esse é o ponto em comum entre todas as espécies. Seja concurso material, formal ou crime continuado, em todas elas o agente está praticando vários crimes, pelo menos 2 ou mais. Esse é o ponto em comum em todos. Agora, existem várias formas, existem
várias formas de se praticarem 2 ou mais crimes. E a maneira como a pessoa pratica esses 2 ou mais crimes vai incidir no concurso material, formal ou crime continuado. E o que seria o concurso material, professor? Veja, no concurso material, a pessoa pratica 2 ou mais crimes, perfeito, mediante mais de uma ação ou omissão. Mais de uma ação ou omissão. Vou repetir. No concurso material de crimes, o agente pratica 2 ou mais crimes, ou seja, nós temos uma pluralidade de crimes e uma pluralidade de condutas. O agente pratica 2 ou mais crimes mediante 2 ou mais condutas. E você sabe, no direito penal, uma conduta pode ser comissiva, ou seja, uma conduta praticada através de uma ação, e uma conduta também pode ser omissiva, ou seja, um comportamento praticado através de um deixar de fazer, uma omissão, um não fazer. Então, uma pessoa, ela pode praticar vários crimes, concurso material, mediante mais de uma ação, ou seja, 2 ou mais ações, ou mediante 2 ou mais omissões. Exemplo, olha só, vamos trazer um exemplo aqui para você entender o concurso material. Imagine o seguinte, imagine que uma pessoa, em determinado dia, ela pratica um furto, praticou um crime de furto, praticou uma conduta de furtar o celular da vítima. Beleza. Passaram alguns dias, vamos imaginar, passaram uns 3 meses. Passaram uns 3 meses, essa pessoa praticou, sei lá, um roubo, praticou um crime de roubo. No meio da rua, roubou uma vítima. E aí depois passaram mais alguns meses, essa pessoa sequestrou uma outra vítima. Veja, o agente praticou quantos crimes? 3 crimes. Ele praticou um furto, depois de alguns meses praticou um roubo, depois de alguns meses praticou um sequestro. Ele praticou 3 crimes em concurso material. Isso mesmo, concurso material. Por quê? Ele praticou 3 crimes mediante 3 condutas. Na primeira vez que ele praticou o furto, ele teve a conduta de furtar. Passaram alguns meses, ele praticou a conduta de praticar o roubo. Roubou a vítima e passaram alguns meses ele praticou uma conduta de sequestrar a vítima. 3 crimes mediante 3 condutas. Isso é concurso material. É o mais fácil, é simples. O agente pratica vários crimes, 2 ou mais, mediante 2 ou mais condutas. Esses crimes podem ser idênticos ou não, tanto faz. Podem ser crimes iguais ou não, tanto faz. O importante aqui é que o agente pratica vários crimes mediante várias condutas, ou seja, mediante mais de uma ação ou omissão. E detalhe importante, professor, e se forem crimes que, por exemplo, um crime tem pena de reclusão, outro crime tem pena de detenção? Falando em reclusão e detenção, mais para frente nós vamos ter aula sobre reclusão e detenção, hein? Não perde. Vamos assistir todas as aulas aqui da TV Justiça no Saber Direito para você aprender o conteúdo de forma mais completa, de forma mais pesada. Então, olha só, mais para frente eu vou explicar para você o que é reclusão e detenção. Mas vamos imaginar que o agente praticou vários crimes e alguns crimes têm pena de reclusão e outros crimes têm pena de detenção. Beleza. Para o Código Penal, como que vai ser? Olha, para o Código Penal, primeiro o agente vai cumprir os crimes com pena de reclusão. Então, por lei, ele tem que cumprir os crimes que têm pena de reclusão, que são mais graves. E depois ele cumpre os crimes que têm pena de detenção, beleza? Agora, olha só. Tá, professor, até agora tá claro, beleza. Professor, mas quando uma pessoa pratica vários crimes mediante várias condutas, quem é que vai... Veja, qual o juiz competente para julgar esse caso? É o juiz da ação penal? É o juiz da execução penal? Porque perceba, naquele exemplo que eu dei para vocês, o sujeito praticou vários crimes. Só que ele praticou em contextos, em dias diferentes. Poxa, o cara praticou um furto, depois de alguns meses ele praticou um roubo, depois de alguns meses ele praticou um sequestro. Veja, tudo bem, ele praticou 3 crimes em concurso material. Várias condutas, vários crimes, concurso material. Tá, mas qual que é o juiz competente nesse caso? Olha, presta atenção, quando os crimes forem julgados em processos diferentes, quem é que depois vai somar as penas de todos os crimes? Olha que interessante. No concurso material de crimes, o sistema de aplicação das penas é o cúmulo material. O que é cúmulo material? Coloca no seu caderno. Cúmulo material é a soma das penas. Simples. Então, veja, se aquele cara praticou um furto, depois de um tempo praticou um roubo, depois de um tempo praticou um sequestro, veja,
o juiz vai somar as penas de todos os crimes. Pega a pena do furto, soma com a pena do roubo e depois soma mais com a pena do sequestro. Agora, a grande pergunta é, qual juiz vai somar essas penas? Juiz da execução ou juiz da ação penal? Depende. Se os crimes forem objetos da mesma ação penal, do mesmo processo, o próprio juiz da ação penal, o próprio juiz da ação, ele vai, na dosimetria da pena, ele vai somar as penas de todos os crimes. Então lá, ele vai calcular, ele vai fazer a dosimetria da pena do crime de furto, vai ter uma pena. Depois ele faz a dosimetria da pena do roubo e depois do crime de sequestro. Veja, e aí ele pega essas penas e soma. Isso é chamado no direito penal de cúmulo material. Cúmulo material, o juiz soma as penas de todos os crimes. Agora, naquele exemplo, como os crimes foram praticados em dias diferentes, não foram no mesmo contexto, o que vai acontecer? Naquele caso, veja, nós vamos ter, cada crime vai estar sendo julgado, o sujeito vai ser julgado por cada crime em um processo diferente, Então, às vezes, um processo vai para um juiz, outro processo vai para outro juiz, o outro processo de furto um juiz julga, o de roubo outro, de sequestro outro. E aí, professor, quem é que vai fazer essas somas? Veja, o juiz da execução. Perceba, uma vez que cada processo desse concluir, uma vez que o sujeito foi condenado com trânsito em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso, o sujeito foi condenado por cada crime desse, pelo furto, pelo roubo, pelo sequestro com trânsito em julgado, depois, veja, nós vamos ter um novo processo perante o juiz da execução penal, que é aquele juiz responsável pela execução da pena. O sujeito agora já foi condenado, ele já vai cumprir uma pena. Esse juiz da execução penal, o que ele vai fazer? Ele vai pegar as penas de todos os processos que o sujeito foi condenado com transjugado e ele mesmo vai fazer a soma. Ele vai fazer esse cúmulo material, a soma das penas de todos os crimes. Entendeu? Então, olha só. Então, lembra que no concurso material, nós temos vários crimes que são praticados mediante várias condutas. Esses crimes podem ser idênticos ou não. Tanto faz. Quem é que vai somar? Aqui a soma é chamada de cúmulo material. O juiz vai somar as penas de todos os crimes, beleza? E qual juiz vai proceder pela soma? Depende. Se os crimes estiverem sendo julgados no mesmo processo, o próprio juiz da ação penal, ele mesmo soma, ele faz o cúmulo material, ele soma as penas de todos os crimes. Se esses crimes forem julgados em processos diferentes, no final das contas, esses processos depois, esses crimes, o sujeito vai cumprir a pena, nós vamos ter processos perante o juiz da execução penal e o juiz da execução, ele vai fazer na soma de cada processo que o sujeito vem a ser condenado, beleza? Show? Isso é concurso material. Agora, e quando uma pessoa pratica vários crimes com uma só conduta? E aí? Olha só. Agora, nós não estamos falando de várias condutas. Não. Agora eu estou falando que uma pessoa praticou vários crimes da mesma forma. Concurso de crimes sempre são vários crimes, 2 ou mais. O sujeito aqui também praticou vários crimes. Só que aqui ele praticou vários crimes mediante apenas uma única conduta. Então, olha que interessante. A pessoa praticou muitos crimes, 2 ou mais crimes, só que com uma só conduta. Aí você pergunta, poxa, professor, tem como uma pessoa praticar muitos crimes, vários crimes, com uma só conduta? É óbvio que tem. É claro que tem. Olha só, imagine o seguinte, imagine que o sujeito está dirigindo o seu carro, o sujeito está conduzindo o seu veículo automotor em via pública e ele acaba ali dirigindo de forma imprudente, em excesso de velocidade e acaba atropelando 5 pessoas. 5 pessoas e mata 5 pessoas. Mata em razão da sua imprudência. Nesse caso, ele matou 5 pessoas com uma só conduta. Veja, ele praticou 5 homicídios culposos na direção de veículo automotor, crimes previstos no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. Ele praticou 5 crimes de homicídio culposos praticados na direção de veículo automotor em concurso formal. Por que concurso formal? Porque mediante apenas uma única conduta, o agente praticou vários crimes, 2 ou mais crimes. Entendeu? Agora, toma cuidado. Toma cuidado porque o concurso formal é fácil. O concurso formal é tranquilo. Uma conduta, vários crimes, concurso formal. Mas o que muito provavelmente vai cair na sua prova, para você que está estudando para a OAB, para você que está estudando para concurso, para você que atua na prática, na advocacia,
para você, operador jurídico, o que muito provavelmente vai cair na sua prova são as espécies de concurso formal. Aí o jogo muda, aí a história muda. Por quê? Veja, o concurso formal, ele é dividido em duas espécies pela doutrina. Nós temos o concurso formal próprio ou perfeito e o concurso formal impróprio ou imperfeito. Veja, em ambas as espécies, o agente pratica uma só conduta. Uma conduta, vários crimes, por isso que é concurso formal. Aqui o agente está praticando vários crimes com uma só conduta. Em relação a isso não muda. Mas dependendo da intenção do dolo do agente, aí nós mudamos, pode ser um concurso formal próprio ou um concurso formal impróprio. E eu vou te explicar. Olha só. Imagine o seguinte, imagine que o sujeito ele deseja matar o seu desafeto. Quer matar o seu desafeto, o seu inimigo, e ele vai lá, pega a arma de fogo, saca a arma e dispara a arma de fogo. Pá! Mete bala, dispara a arma de fogo com a intenção de matar o seu desafeto. Veja só, atirou para matar seu desafeto. Só que o projétil, a bala, passa pelo crânio do seu desafeto, mata ele e acaba acertando uma outra pessoa que estava lá no final da rua, que ele nem viu. E essa outra pessoa, ele acaba atingindo essa outra pessoa. E a pessoa também morre. Veja, o agente, mediante apenas uma única conduta, o cara atirou, meteu bala, disparou a arma de fogo, ele praticou dois crimes. Ele praticou um homicídio doloso, consumado, porque ele teve a intenção de matar aquela primeira pessoa que ele acertou, ele atirou para matar ela. Homicídio doloso, consumado. Só que aquela outra pessoa que ele nem tinha visto, estava lá do outro lado da rua, a bala acabou acertando ela também, passou pelo crânio do primeiro, matou e acertou ela, essa outra pessoa, ele vai responder pelo homicídio culposo. Veja, ele praticou dois crimes, um homicídio doloso e um culposo. É claro que se na sua prova te falasse, se a sua prova demonstrasse que ele assumiu o risco de acertar outra pessoa, aí, obviamente, ele responder por dois homicídios dolosos. Mas não foi no caso do meu exemplo. No meu exemplo, ele acertou uma pessoa dolosamente, que ele queria matar, e acabou acertando uma outra pessoa culposamente. E aí, professor, nesse caso, como que fica? Ele praticou uma conduta e dois crimes. Pois bem, se ele praticou uma conduta e dois crimes, nós temos um concurso formal. Isso é fácil, todo mundo agora sabe. Mas a grande pergunta é, nesse caso, nós temos um concurso formal próprio, também chamado de concurso formal perfeito, ou concurso formal impróprio ou imperfeito? Olha só. Aí você precisa saber o conceito, né? Qual que é o conceito de concurso formal próprio ou perfeito ou impróprio ou imperfeito? Veja, no concurso formal próprio ou perfeito, o agente, ele não atua com desígnios autônomos. Ele não atua com desígnios autônomos em relação a todos os resultados. No concurso formal impróprio ou imperfeito, o agente atua com desígnios autônomos, isto é, com a intenção de produzir todos os resultados. Então, presta muita atenção no que eu vou te falar. Imagine o seguinte, se o sujeito fala assim, poxa, eu tenho uma bala na minha arma de fogo, só uma, e eu quero matar duas pessoas. O que o cara faz? O sujeito pega uma pessoa, ele quer matar duas pessoas, só tem uma bala. Ele coloca uma na frente da outra, saca a arma, pá, mete bala, atira e mata as duas ao mesmo tempo. A bala passa pelo crânio de um e pelo do outro depois e mata os dois ao mesmo tempo. Veja, nesse caso, ele agiu com desígnios autônomos, isto é, ele agiu com a intenção, com dolo, com a vontade de produzir esses dois resultados, morte, de matar essas duas pessoas? Sim! Então, nesse caso, nós temos o chamado concurso formal impróprio ou imperfeito. E aí, o que vai acontecer? Nesse caso, o juiz vai somar as penas. O juiz vai somar as penas da mesma forma lá no concurso material. Aqui, o juiz vai aplicar o cúmulo material. Então, coloca no seu material. No concurso formal imperfeito ou impróprio, tanto faz, o juiz vai somar as penas. Ele vai somar. Ele vai adotar o sistema do cúmulo material. Agora, naquele exemplo que eu tinha explicado para você, o sujeito não queria matar, ele queria matar só um. Ele atirou para matar um e culposamente acertou uma outra pessoa. E aí, como que vai ficar nesse caso? Aí, nesse caso, nós temos o chamado concurso formal próprio ou perfeito. Nesse caso, nós vamos aplicar não a soma das penas. Uai, professor, como assim? Veja, nesse meu exemplo aqui, naquele primeiro exemplo, o sujeito atirou na vítima para matar ela, a intenção dele era matar. Ele queria matar um.
e ele acertou a vítima, mas culposamente acertou uma outra pessoa. Nós temos um crime doloso e um crime culposo. Ou seja, ele não agiu com desígnios autônomos em relação aos dois resultados. Não, ele agiu em relação ao primeiro, ele teve a intenção de matar o primeiro, mas a segunda vítima, não. Então, nesse caso, nós temos o chamado concurso formal próprio ou perfeito. E aí, nesse meu caso, nesse meu exemplo, como o agente ele não teve a intenção de matar as duas, ele queria matar a primeira pessoa, aquela segunda não. Aí nós não vamos aplicar o cúmulo material, nós vamos aplicar o chamado sistema da exasperação da pena. Professor, o que é isso? Exasperação da pena? O que é isso? Calma, vou te explicar. Na exasperação da pena, que é um sistema benéfico para o agente, aqui o juiz não vai somar as penas. Não vai. Aqui o juiz vai pegar a pena mais grave aplicada e vai aumentar de 1/6 a 2/3. Esse aumento, o juiz vai aplicando um aumento mais pesado dependendo da quantidade de crimes. Quanto mais crimes o agente pratica, maior vai ser esse aumento. Então perceba, nesse meu caso, o agente atirou para matar a vítima, acertou ela e a bala passou pelo crânio e acabou acertando uma outra pessoa que ele não tinha visto. Veja, aí o juiz vai aplicar como a pena? O juiz vai calcular as duas penas, homicídio doloso, faz a dosimetria da pena, tem uma pena. Homicídio culposo contra aquela outra pessoa, o juiz procede pela dosimetria da pena e nós vamos ter uma outra pena. Qual é a pena que você acha vai ser mais grave? A do homicídio doloso ou culposo? A pena do homicídio doloso. O juiz não vai somar a pena do homicídio doloso com a pena do homicídio culposo, não. Ele vai pegar a pena do homicídio doloso e vai aumentar de 1/6 a 2/3. Isso é exasperação. O juiz pega a pena mais grave. Veja, se as penas fossem iguais, se fossem, por exemplo, aí, crimes iguais, se as penas fossem iguais, o juiz pegaria qualquer uma das duas e aumentaria de 1/6 a 2/3. Nesse caso, como tem um crime que tem uma pena, ele vai pegar uma pena mais grave, o juiz vai pegar a pena mais grave desse crime e vai aumentar de 1/6 a 2/3. Olha só, vou te explicar mais uma vez porque eu sei que às vezes na sua cabeça, professor, esse assunto não está tão fácil. Calma, vou te explicar. Eu vou trazer outros exemplos para ficar mais claro. Imagina o seguinte, imagine que o sujeito está dirigindo o busão, o ônibus, motorista de ônibus. E o motorista de ônibus, em determinado dia, ele tá com pressa, ele está atrasado para alguma coisa, está com pressa e ele acaba dirigindo ali em excesso de velocidade e ao fazer uma curva, o caminhão, o ônibus acaba batendo em um determinado local e várias pessoas ali dentro do ônibus machucam, outras pessoas morrem, enfim. Veja, esse motorista, ele praticou vários crimes de homicídios culposos e lesões corporais culposas. Ele praticou vários crimes. Com quantas condutas ele praticou esses vários crimes? Com uma só conduta. Veja só, o cara estava dirigindo em excesso de velocidade, foi fazer uma curva muito rápido ali, bateu, várias pessoas ali dentro morreram e outras pessoas machucaram, sofreram lesões. Ele praticou vários crimes com uma só conduta. A minha pergunta é, nesse caso, ele teve a intenção? Ele agiu com desígnio autônomos em relação a todos os resultados? Não. Ele agiu culposamente. Então, nesse caso, nós temos o concurso formal próprio ou perfeito. Por quê? Mediante apenas uma única conduta, uma ação, o agente praticou vários crimes. Só que nesse caso, ele não tinha a intenção, ele não atuou com desígnios autônomos em relação a todos os resultados. Portanto, o sistema de aplicação de pena nesse caso não é a soma. O juiz não vai somar as penas de todas as vítimas. O juiz não vai aplicar o cúmulo material. O juiz vai fazer o quê? O juiz obviamente vai calcular as penas de todas as vítimas. Só que o juiz não vai somar as penas de todas as vítimas. O juiz vai pegar a pena que for a mais grave que ele aplicou em relação àquelas vítimas, vai pegar só uma. A mais grave aplicada, se forem todas iguais, ele pegaria qualquer uma delas, mas obviamente vai ter uma outra que vai ser mais grave. Ele vai pegar a pena mais grave que ele aplicou e vai aumentar de 1/6 a 2/3. Agora, olha só, pensa comigo, o que você acha que era melhor para esse motorista? Imagine se o juiz pegasse a pena de todas as vítimas, calculasse e somasse todas elas. Seria muito mais pesado para o réu, a pena seria muito mais grave. Mas nesse caso, o Código Penal entende que como ele não agiu com a intenção, como ele não agiu com desígnios autônomos em relação a todos os resultados,
Nesse caso, o juiz não vai somar as penas. O juiz vai aplicar o sistema da exasperação da pena. O juiz vai pegar a pena aplicada mais grave e aumentar de 1/6 a 2/3. Acredite em mim, é muito melhor o réu pegar uma pena, a mais grave, aplicada apenas uma só pena mais grave, aumentada de 1/6 a 2/3, do que se o juiz somasse as penas de todos os crimes. Agora, olha só. Imagine que o réu, nesse mesmo exemplo, ele pegasse o ônibus, o motorista lá, o motorista do buzu, do ônibus, ele tá lá dirigindo e ele fala, hoje eu vou matar esse pessoal tudo, eu vou matar, vou machucar vocês, tô bravo, eu vou bater por querer. E ele vai lá e pisa no acelerador e acelera, acelera, pá, e bate. E mata várias pessoas ficam feridas, machucadas. Veja, nesse caso, ele agiu com desígnio autônomo. Nesse caso, ele agiu com desígnios autônomos, isto é, ele agiu com a intenção de produzir todos os resultados. Aí, nesse caso, nós temos o concurso formal impróprio ou imperfeito. E aí, nesse meu exemplo, o juiz ia aplicar qual o sistema? Da exasperação ou do cúmulo, que é a soma? Aí, nesse caso, o juiz ia aplicar o sistema do cúmulo material. O juiz não ia pegar a pena mais grave aplicada e aumentar de 1/6 a 2/3. Muito bom para o réu, é muito fácil, né? Não. Amigo, aqui, como você agiu com desígnios autônomos, com a intenção de produzir todos os resultados, aqui nós vamos aplicar o sistema do cúmulo material. Nós vamos somar as penas de todas as vítimas e aí você vai pegar uma pena bem pesada, pesada. Agora, olha só. Professor, então no concurso formal próprio, para eu entender, no concurso formal próprio, o agente não atua com desígnios autônomos em relação a todos os resultados. Perfeito. E qual que é o sistema do concurso formal próprio ou perfeito? O sistema da exasperação da pena. O juiz pega a pena mais grave aplicada e aumenta de 1/6 a 2/3. Um sistema que é benéfico para o réu, beleza? Agora, se ele teve a intenção, o cara, imagine, o sujeito quer matar várias pessoas de uma casa. Ele ateia fogo numa casa, incendeia uma casa e mata várias pessoas só com uma conduta. Veja, nesse caso ele teve a intenção de matar todas as pessoas com uma só conduta. Aí nós temos o concurso formal impróprio ou imperfeito. E aí, nesse caso, o juiz vai somar as penas. O sistema do cúmulo material. O juiz vai somar as penas de todas, em relação a todas as vítimas que ele matou mediante uma única conduta. Beleza? Show? Presta atenção aqui, ó. Toma cuidado com isso aqui. Isso aqui você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Eu te expliquei que no concurso formal próprio ou perfeito, o juiz aplica a exasperação da pena. Pega a pena mais grave e aumenta de 1/6 a 2/3. E no sistema do concurso formal impróprio ou imperfeito, o juiz aplica o cúmulo material, soma as penas. Beleza. Professor, qual que é o melhor para o réu? Óbvio, o melhor para o réu, o mais benéfico, é o sistema da exasperação. Benefício para o réu top. Por quê? Porque o réu, ao invés de ter as penas somadas, ele pega a pena mais grave de um crime com uma porcentagem aumentada de 1/6 a 2/3. Agora, toma cuidado, por quê? É muito raro de acontecer isso. Muito raro. Muito raro. Mas, a depender dos crimes praticados, pode ser que o réu praticou alguns crimes, praticou 2 ou mais crimes com uma só conduta. Ele não tinha a intenção de praticar todos esses crimes. Concurso formal próprio. O juiz pega a pena mais grave e aumenta de 1/6 a 1/6 a metade. Não é 1/6 a 2/3, viu? 1/6 a metade, ok? Ele pega a pena mais grave e aumenta de 1/6 a metade. Mas pode ser que, dependendo do crime que ele praticou, pode ser que se o juiz tivesse somado as penas desse crime, a pena ficaria melhor do que o aumento de um deles. Não entendi. Calma que eu vou te explicar. Olha só. O sujeito praticou 2 crimes. O sujeito praticou 2 crimes com uma só conduta, concurso formal. E esses 2 crimes que ele praticou, vamos imaginar que ele não agiu com desígnio autônomo, ele não queria produzir esses 2 crimes. Não queria. Ele não tinha intenção. Ou às vezes ele até queria praticar um, mas não outro. Veja, no concurso formal próprio perfeito, todos os crimes podem ser culposos ou nós podemos ter doloso com culposo. Por exemplo, o cara atirou para matar a vítima, ele tem a intenção. Acertou a vítima, a bala perfurou o crânio dela, doloso. Só que ele acertou uma outra pessoa que ele não queria lá atrás, estava lá no fundo, ele não viu. Culposo. E isso é concurso formal próprio. Ele agiu com dolo e teve culpa. Se ele quisesse matar as 2 pessoas, aí era concurso formal impróprio. Então, o concurso formal próprio perfeito pode acontecer entre crime doloso e culposo, como nesse exemplo, ou só culposo. O cara está dirigindo, lembra? O motorista está dirigindo,
Ali o cara é imprudente e acabou batendo e várias pessoas ali se machucaram, morreram. Vários crimes culposos. Então, quando nós temos crime doloso com crime culposo ou todos os crimes culposos, nós chamamos isso com uma só conduta, ou a gente pratica esses vários crimes com uma só conduta. Nós temos o concurso formal próprio ou perfeito. E, olha só, normalmente a pena, quando você pega a pena mais grave e aumenta de 1/6 à metade, é muito melhor do que a soma. Mas pode acontecer, vou repetir mais uma vez, pode acontecer que se o juiz, ao invés de ter pegado a pena mais grave e aumentado de 1/6 à metade, excepcionalmente acontecer, que se o juiz tivesse somado essas penas, a pena teria sido menor do que se ele tivesse pegado a pena mais grave e aumentado de 1/6 a 2/3. 1/6 à metade, 1/6 à metade. Então, como assim, professor? Imagine o seguinte, imagine que o sujeito tem a intenção de matar uma pessoa. E o sujeito pega uma pedra e joga para matar a pessoa. Uma pedra, o cara tá lá de cima no prédio dele, lá na casa, no prédio dele, vamos olhar no trabalho, no 3º andar lá, o cara pega uma pedra e joga lá embaixo. Pá, acerta a cabeça de uma pessoa. Poxa, ele queria matar. Acertou a cabeça da pessoa caiu no chão, deu traumatismo craniano, morreu. Só que essa pedra bateu na cabeça dele e acertou um pé de uma outra pessoa, provocando uma lesão corporal leve. Presta atenção, ele agiu com desígnio autônomo em relação aos 2 resultados? Não, ele queria praticar o homicídio, matar aquela pessoa. Estava lá embaixo, jogou a pedra, acertou a cabeça do um, matou, e a pedra depois acertou um pé de uma outra pessoa ali, culposamente. Veja, aqui nós temos o concurso formal próprio perfeito. O juiz, como regra, o juiz não soma. O juiz pega a pena mais grave e aumenta de 1/6 à metade. Nesse caso, como que seria a aplicação da pena? Nesse caso, qual que é a pena mais grave que o juiz iria aplicar? Óbvio, do homicídio, né? E não da lesão culposa. Então, nesse caso, como regra, o juiz não iria somar as penas do homicídio doloso com a lesão culposa. O juiz ia pegar a pena do homicídio doloso aumentada de 1/6 à metade. Veja, vamos imaginar que ele respondesse pelo homicídio qualificado. A pena do homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. 12 a 30 anos. Se você pegar 12 anos, que é a pena mínima do homicídio qualificado, 12 anos, vamos imaginar que ele queria matar aquela pessoa por motivo torpe. Por exemplo, era o colega dele de trabalho e ele queria ficar com o cargo dele. Motivo torpe. Então, 12 anos. 12 anos. 12 anos mais 1/6 de 12, veja, 12 anos mais 1/6 de 12, nós temos 2 anos. 1/6 de 12, 2 anos. 12 anos mais 2 anos dá 14 anos. Agora, 14 anos. E se o juiz tivesse somado? Se o juiz tivesse pegado a pena mínima do homicídio qualificado, 12 anos, e a pena mínima da lesão corporal culposa, 3 meses. Opa! 12 anos mais 3 meses, 12 anos e 3 meses. É menor que 14, é ou não é? É. Ou seja, nesse caso, olha só, como nós temos um crime muito grave, um homicídio qualificado, e um outro crime um crime mais brando, lesão corporal culposa, nesse caso, mesmo que foi concurso formal próprio perfeito, para o réu ficaria melhor a soma do que o sistema da exasperação. Era melhor o juiz pegar a pena do homicídio qualificado e somar com a pena da lesão corporal, que daria 12 anos e pouco, 3 meses, por exemplo, do que se ele pegasse a pena do homicídio qualificado e não somasse, mas aumentasse 1/6 de 12. 1/6 de 12 mais 2, 14 anos. Seria pior. Então, presta atenção. No concurso formal próprio ou perfeito, o sistema de aplicação da pena não é o cúmulo material, é exasperação. O juiz vai pegar a pena mais grave aplicada e aumentar de 1/6 à metade. Normalmente, na maioria dos casos, esse sistema é melhor para o réu. Ele é benéfico para o réu. Benéfico. Só que, em alguns casos excepcionais, exceção da exceção, em alguns casos excepcionais, pode acontecer, mesmo no concurso formal próprio perfeito, que o sistema do cúmulo da soma, que normalmente é pior para o réu, normalmente a soma é pior para o réu. Pode acontecer que esse sistema, dependendo dos crimes praticados, fique melhor. Fica melhor o juiz somar as penas dos crimes do que o juiz pegar a pena mais grave de um crime aplicado e aumentar de 1/6 à metade. Aí, nesse caso, mesmo no concurso formal próprio perfeito, se o sistema da soma do cúmulo material ficou melhor do que o sistema da exasperação, o juiz tem que somar. Isso está previsto lá no artigo 70, parágrafo único do Código Penal. É o chamado concurso material benéfico, cúmulo material benéfico.
É o chamado cúmulo material benéfico. Cúmulo material. O cúmulo material, que é a soma, ficou melhor, ficou benéfico, ficou muito melhor do que o sistema da exasperação. Então, é uma exceção, mas é importante você saber que se o sistema da soma do cúmulo ficar melhor que da exasperação, o juiz aplica ele. Beleza? Show? Exceção. Não é a regra. A regra é que no concurso formal próprio perfeito, o juiz aplica a exasperação. Pega a pena mais grave aplicada e aumenta de 1/6 a metade. Show? Vamos lá. Olha só. Então, até agora, nós já vimos o concurso material. No concurso material, o agente pratica vários crimes mediante várias condutas. Vários crimes, várias condutas. Qual que é o sistema de aplicação da pena? Cúmulo material. O juiz soma as penas de todos os crimes. No concurso formal, o agente também pratica vários crimes, só que com apenas uma única conduta. No concurso formal próprio, o agente não age com desígnios autônomos em relação a todos os resultados, o juiz aplica como regra a exasperação, e no concurso formal impróprio ou imperfeito, o agente age com desígnios autônomos, com dolo em relação a todos os resultados, o juiz soma as penas, o juiz aplica o cúmulo material. Agora, nós temos a nossa última espécie de concurso de crimes, que é o chamado crime continuado. O concurso material está previsto no artigo 69 do Código Penal. O concurso formal, artigo 70 do Código Penal. E agora, o crime continuado, também chamado de continuidade delitiva, anota aí, está previsto no artigo 71 do Código Penal. Segundo dispõe artigo 71 do Código Penal, crime continuado, o que seria crime continuado, professor? Eu já adianto para você. O crime continuado, ele é um benefício para o réu. O crime continuado é um benefício para o réu. Por quê? Porque você vai ver comigo que no crime continuado, o sujeito pratica vários crimes em continuidade delitiva e o juiz não soma as penas. Aqui o juiz aplica a exasperação. Calma que eu vou te explicar. Pode ficar tranquilo que você vai aprender. Tá, mas o que é crime continuado, professor? Olha, segundo o artigo 71 do Código Penal, crime continuado, também chamado pela doutrina de continuidade delitiva, se verifica quando o agente pratica vários crimes, claro, matéria de concurso de crimes são vários crimes. O agente pratica vários crimes, só que crimes da mesma espécie. Aqui, obrigatoriamente, devem ser crimes da mesma espécie. Crimes da mesma espécie, por exemplo, furto, 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 roubo, 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 latrocínio, 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 lesão, 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 lesão corporal, estelionato, 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 enfim, o sujeito aqui pratica crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, nas mesmas condições de lugar, mesmas formas de execução e outras semelhantes. Calma que eu vou explicar cada um desses requisitos, porque só existe crime continuado se o agente preencher todos esses requisitos. Tem que ser crimes da mesma espécie, esses crimes devem ser praticados nas mesmas condições de tempo, mesmas condições de lugar, mesma forma de execução e outras condições semelhantes. Olha só, vamos dar os requisitos. Primeiro requisito do crime continuado, só existe crime continuado, primeiro, se o agente pratica crimes da mesma espécie. Crimes da mesma espécie, furto, 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 estelionato, estelionato, tem que ser crimes da mesma espécie. Esse é fácil. Crimes da mesma espécie e esses crimes têm que ser praticados nas mesmas condições de tempo. Professor, o que são mesmas condições de tempo? A lei não fala. A lei não fala o que são mesmas condições de tempo. E aí vem um papel importante da jurisprudência. A jurisprudência vem nos falar que mesmas condições de tempo quer dizer o seguinte, entre o crime antecedente e o crime subsequente, não pode passar o prazo de 30 dias. Essa é a regra geral. Essa é a regra. Entre o crime antecedente e o crime subsequente, não pode passar. Então, imagine que uma pessoa praticou vários furtos, nas mesmas condições de... Enfim, mais para frente eu vou trazer um exemplo para você entender mais específico. Entre o crime antecedente e o crime subsequente, não pode passar 30 dias. Depois, ele praticou um terceiro. Entre o segundo e o terceiro crime, não pode passar 30 dias. Entre o terceiro e o quarto crime, não pode passar 30 dias. E assim, aí, subsequente, né? Continuando. Então, olha só. Crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo e mesmas condições de lugar. Professor, o que são mesmas condições de lugar? A lei também não fala. A lei também não fala. O que são mesmas condições de lugar? Mais uma vez, o papel da jurisprudência dos tribunais superiores. Os tribunais superiores vêm nos dizer que mesmas condições de lugar são mesmas cidades ou cidades limítrofes. Mesmas cidades
ou cidades limítrofes. Ou seja, o agente tem que praticar esses crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, na mesma cidade ou cidades ali, na mesma cidade, ou cidades muito próximas, cidades limítrofes, cidades ali muito próximas. Ok? Só que não só. Vamos continuar. Esses crimes têm que ser da mesma espécie, devem ser praticados nas mesmas condições de tempo, mesmas condições de lugar, não podem ser cidades muito distantes, tem que ser na mesma cidade. Se forem cidades distantes, não vai cair no crime continuado. E olha só, mesmas condições de lugar e mesma forma de execução. Mesma forma de execução. Professor, o que seria mesma forma de execução? Olha, o modus operandi. O modus operandi, a maneira como a pessoa continua praticando esse crime, demonstra uma similaridade. Demonstra que o sujeito está se aproveitando da ocasião proporcionada pelo crime anterior para continuar praticando esses mesmos crimes. O sujeito, a maneira como ele continua, a maneira como ele permanece, ele continua praticando esses mesmos crimes, são parecidos. A forma de execução é semelhante. A forma de execução que ele pratica o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, enfim, o quinto furto, é uma forma de execução parecida, semelhante. Demonstra que ele está continuando a praticar esses crimes de forma semelhante. Professor, me dá um exemplo? Vamos lá, vem aqui comigo. Imagina o seguinte, imagine que nós temos aí um empregado ou uma empregada doméstica que trabalha na casa da sua patroa. Imagine que ela está precisando ali, por exemplo, ela está precisando R$2.000 para quitar as dívidas. R$2.000 para quitar as dívidas. Só que ela pensa, poxa, eu ganho ali um salário, tenho muita coisa para pagar, muitas coisas, escola dos filhos, remédio, enfim, alimentação, muita coisa, né, tal, aquela coisa, e ela mora ali com os filhos, ela mora só ela e os filhos dela, aquela coisa, e tá difícil, tá complicado, só que ela tem muitas dívidas antigas, e ela precisava de R$2.000 para quitar tudo. E ela trabalha na casa da patroa dela, a patroa dela é milionária, grande empresária, ganha muita grana. E a patroa dela guarda o dinheiro no banco, mas guarda o dinheiro ali na gaveta da casa também, para deixar um pouco ali na gaveta da casa de boa, quando ela precisar ali pegar um dinheiro. E a patroa dela sempre está ali colocando dinheiro na gaveta, vai ganhando dinheiro, vai colocando no banco, colocando na gaveta, e ela começa a perceber, a empregada doméstica ali e tal, ela começa a perceber que está entrando muito dinheiro. E aí o seguinte, olha só. Ela quer furtar R$2.000, só que ela pensa, poxa, se eu pego R$2.000 de uma vez, a minha patroa vai perceber. Se eu pego R$2.000 de uma vez, o volume é alto. A minha patroa sempre está colocando dinheiro lá, sempre está colocando, toda semana, ali, tá colocando dinheiro. Mas só que se eu pego 2 de uma vez, o volume vai dar uma descida boa. Ela vai perceber. Então o que ela pensa? Não vou pegar 2.000 de uma vez. Hoje eu pego 100zinho, daqui uma semaninha eu pego mais 50, daqui mais alguns dias daqui mais uns 3 dias eu pego mais 20, depois eu pego mais uma nota ali de 100, de 200, de 20, e ela vai... Perceba, ela vai praticando vários furtos em continuidade delitiva, até finalmente, depois de vários meses praticando esses furtos, né? Vamos imaginar que finalmente ela chega e consegue pegar os R$2.000 e quitar as dívidas. Veja, ela praticou crimes da mesma espécie? Sim, furto. Inclusive foi um furto qualificado, né? Furto qualificado pelo abuso de confiança, né? Aqui é um furto qualificado pelo abuso de confiança. Então, furto qualificado, crimes da mesma espécie. Foram praticados nas mesmas condições de tempo? Sim, entre o primeiro e o segundo crime, entre o segundo e o terceiro, quarto, quinto, enfim. Imagine que ela praticou 20 furtos, sei lá, 20, só dando um exemplo. Imagine que ela praticou aí 20. Normalmente foi menos, com ela pegou nota de 100, de 200, né? Vamos imaginar que ela praticou 10 furtos. 10 furtos em dias diferentes. Veja, olha só, ela praticou entre o primeiro, o segundo, o terceiro, até o 10º furto, não passou 30 dias. É claro que se você pegar o primeiro furto e o 10º, passou, mas a questão não é o primeiro e o 10º, é o antecedente e o subsequente. Entre o primeiro e o segundo não passou 30, o segundo e o terceiro não. Até o 10º, entre o crime antecedente e o subsequente, não passou 30 dias, ok? Então, crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, e aí, foi nas mesmas condições de lugar? Veja, também foi nas mesmas condições de lugar. Aliás, foi na mesma casa, no mesmo quarto. Então, veja, na mesma cidade. Então, foi mesmas condições de lugar. E o modus operandi? E a maneira como ela... Veja, a maneira como ela praticava os crimes não eram iguais? Iguais. Ela se aproveitava que a patroa dela ia trabalhar tal, e pegava determinadinho uma graninha.
Passava mais alguns dias, ela pegava novamente. Passava mais alguns dias, sempre não deixando passar de 30 dias. Veja, ela cumpriu os requisitos. Ela praticou crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar, mesma forma de execução e outras condições semelhantes. Professor, nesse caso, o juiz vai pegar a pena, o juiz vai somar o juiz vai pegar as penas dos 20 furtos e vai somar? Não. No crime continuado, nós temos um benefício top, um benefício pesado para o agente. Que benefício é esse? Olha, no crime continuado, o juiz não aplica o cúmulo material. No crime continuado, o juiz aplica o sistema da exasperação da pena. Exasperação. Isso é bom demais para você, advogado criminalista, você que está prestando, vai prestar o exame da ordem, prova da OAB, concurso, e para você que é advogado na seara criminal, esse benefício é um benefício enorme, um benefício topíssimo, muito, muito bom para o réu. Por quê? Porque pensa comigo, se você pega 10 crimes, de furto e você soma as penas dos 10 furtos, eu vou dar um exemplo. Imagine só, a pena do furto qualificado é de 2 a 8 anos. Furto qualificado 2 a 8. Qualificado pelo abuso de confiança, 2 a 8 anos. Se você pega 2 anos, ela praticou 10 furtos. Se você soma, imagine ela pegar 20 anos. Tem gente que mata e não pega 20 anos. Ela pegaria 20 anos. Nesse o Código Penal fala assim, não, nesse caso não. No sistema da exasperação, eu não vou somar as penas. Aqui não é o cúmulo material. Aqui é a exasperação. O juiz vai pegar a pena o juiz vai calcular a pena dos 20 furtos, vai calcular as 20 furtos, vai pegar a pena mais grave e vai aumentar de 1/6 até 2/3. Então ela vai pegar, daqueles 20 furtos que ela praticou, o juiz vai calcular os 20 furtos, vai pegar a pena mais grave, se forem todas iguais, ele pega qualquer uma. Vai pegar a pena mais grave aplicada, não vai somar com os outros. Vai pegar a pena mais grave e vai aumentar de 1/6 a 2/3. O que você acha que é melhor? O juiz somar as penas de todos os crimes ou pegar a pena mais grave, apenas de um crime, a pena mais grave e aumentar de 1/6 a 2/3? É óbvio que esse sistema, que é o sistema da exasperação, é muito, mas muito melhor para o réu. Então, olha, lembre disso na sua prova, lembre disso no seu concurso. No crime continuado, o agente, ele pratica vários crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, mesmas condições de lugar, mesma forma de execução e outras semelhantes. Se ele cumprir todos os requisitos, ele vai ter a pena aplicada, o juiz não vai somar as penas, vai aplicar a exasperação, pega a pena mais grave e aumenta de 1/6 a 2/3. Tá, professor, e se ele não cumprir todos os requisitos? E se faltar um desses requisitos? Se faltar um desses requisitos, aí o sujeito vai cair lá no concurso material de crimes, porque ele está praticando vários crimes mediante várias condutas. Aí, se faltar um desses requisitos, por exemplo, vamos imaginar que ele tivesse praticado ali em cidades diferentes. Ela praticou furtos em cidades diferentes. Ela trabalha na casa de outras patroas dela em cidades distantes, diferentes. Aí já acabava, mesmo que fosse da mesma forma de execução, mesmo que fosse nas mesmas condições de tempo, faltou um desse requisito, não dá crime continuado. Aí ela ia cair lá no concurso material. Sabe o que ia acontecer? O juiz lá no concurso material ia somar as penas de todos os crimes. Concurso material muito mais pesado para o réu. Por isso que, no crime continuado, se o réu preencher todos os requisitos, ele vai ficar muito feliz. Por quê? Porque a pena dele, o juiz não vai somar as penas. O juiz pega a pena mais grave e aumenta de 1/6 a 2/3. 1/3 a 2/3. Por quê? Olha, para a gente concluir aqui, se a sua prova falar que o agente praticou esses crimes em continuidade delitiva, só que foram crimes com violência ou grave ameaça à pessoa contra vítimas diferentes, aí, veja só, imagina que o sujeito também pratica da mesma forma, crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, mesma forma de execução, outras semelhantes, só que aqui ele pratica crimes mais pesados, crimes com violência ou grave ameaça contra vítimas diferentes. Nós podemos aplicar, professor, o crime continuado para homicídio, latrocínio, roubo, extorsões mediante sequestro, crimes com violência ou grave ameaça? Sim. Na lei não há nenhuma objeção, na lei não há nenhuma vedação em relação a isso. Só que a pena vai ser, aí o juiz vai pegar a pena mais grave aplicada e aumentar não de 1/6 até 2/3. A lei fala que vai aumentar até o triplo. Nós chamamos esse crime continuado de crime continuado específico. Específico, alguns doutrinadores chamam de qualificado. Então veja, o que eu falei para vocês antes era o crime continuado simples. O simples, quando não tem violência ou grave ameaça contra vítimas diferentes. Furto. O juiz pega a pena mais grave aplicada, aumenta de 1/6 a 2/3. Agora, se a sua questão de prova falar que ele praticou crimes com violência ou grave ameaça contra vítimas diferentes,
O juiz vai pegar a pena mais grave aplicada, vai aplicar a exasperação também, pega a pena mais grave aplicada, só que aumenta até o triplo. Mas mesmo assim é muito melhor do que a soma, né? É muito melhor do que o juiz somar as penas, beleza? E esse crime, nós chamamos esse crime continuado de crime continuado específico, porque é específico para crimes praticados com violência ou grave ameaça contra vítimas diferentes. Olha, a partir de agora, então, nós vamos para o nosso quiz, não é? Uma vez que você aprendeu sobre o concurso de crimes, agora vamos responder algumas questões aí para testar o seu conhecimento nessa área, beleza? Vamos lá para o quiz? Vamos lá! Primeira questão fala o seguinte: assinale a alternativa correta de acordo com o direito penal. Entende-se por concurso material quando o agente A, mediante duas ou mais ações ou omissões, pratica o mesmo crime reiteradamente. B, mediante uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não. C, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica apenas um crime. E letra D, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não. E aí, o que você marcou? Qual que é o gabarito? Qual que é a resposta? Se você marcou o gabarito letra D, parabéns, você acertou. É isso mesmo, o concurso material, relembrando, concurso material, o agente pratica dois ou mais crimes mediante duas ou mais condutas, ou seja, mais de uma ação ou omissão. E esses crimes podem ser idênticos ou não, tanto faz. Beleza? Gabarito, letra D. Vamos lá, próxima questão. Segunda questão fala o seguinte: o agente movido pelo desejo de vingança decidiu amarrar 4 pessoas no interior de um automóvel para depois atear fogo no veículo, o que resultou na morte de todas as vítimas. A hipótese narrada é denominada de concurso material, concurso formal próprio, concurso formal impróprio e letra D, crime continuado. E aí, qual você marcou? Letra A, letra B, C ou D? Olha, o gabarito dessa questão, gabarito letra C, concurso formal impróprio. Por quê? Veja, com uma só conduta, o agente praticou vários crimes. Com uma só conduta, o agente ateou fogo no automóvel com a intenção de matar 4 pessoas. Uma conduta, vários crimes. Ele agiu com desígnio autônomo? Sim, ele queria matar essas 4 pessoas. Então nós temos um concurso formal, uma conduta. E como ele teve a intenção de matar todas as pessoas, ele agiu com desígnios autônomos em relação a todos os resultados. Por isso, concurso formal impróprio ou imperfeito. Gabarito, letra C. Show? Vamos lá, mais uma questão. Vamos para a tela. Tício ingressou em um shopping center tarde da noite, burlando a vigilância do local. Invadiu 5 lojas de proprietários diversos, valendo-se para tanto de chaves falsas. De cada uma das lojas, subtraiu inúmeras peças de roupas. Tício foi denunciado e condenado por 5 furtos qualificados. Na fixação da pena, o juiz deve considerar as condutas praticadas: A, em concurso formal próprio; B, como crime continuado; C, em concurso formal impróprio; e D, em concurso material. E aí, qual é o gabarito dessa questão? O que você marcou? Olha, nesse caso, o gabarito dessa questão, alternativa letra B, crime continuado. Por que crime continuado? A questão foi clara. O Tício entrou ali no shopping e nesse shopping ele entrou em várias lojas e praticou vários furtos. Veja, vários furtos, vários crimes da mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, mesmas condições de lugar, né? Mesmo modo de execução e outras semelhantes. Ele praticou 5 furtos em continuidade delitiva, 5 furtos como crime continuado. Nesse caso, crime continuado, gabarito, letra B. Beleza? Show? Olha só, vem aqui comigo. Professor, aprendi concurso de crimes. Olha, eu espero de verdade que você tenha aprendido essa matéria, né? Matéria importante para a sua prova. Lembrando, professor, tiver alguma dúvida na matéria, teve alguma dúvida, alguma indagação, pode mandar, manda um direct no meu Instagram, conta comigo. Se você teve alguma dúvida, alguma indagação em relação a qualquer aula, manda lá no meu Instagram, penal.aulas. Vai lá, penal.aulas, manda um direct para mim.
Teve dúvida? Conta comigo aí rumo ao seu Quer aprendizado, dar rumo alguma à sua sugestão de tema aprovação. para os Espero que essa aula cursos tenha do ficado Saber clara para Direito? você, Mande um mas e-mail pra calma gente, que nós temos mais aula. No próximo bloco, nós vamos adentrar em matéria nova. No próximo bloco, vamos entrar na dosimetria da pena. É esse que A aparece na sua dosimetria da pena. tela. Muitos alunos não Você aprenderam essa também matéria. pode Vamos estudar aprender pela como faz internet. para o juiz dosar, Acesse o nosso aplicar site, uma pena. Matéria de suma tvjustiça.jus.br, importância que você não pode perder. ou pode E eu já te rever espero as na aulas no próxima canal aula. do Um abraço, YouTube até mais. TV Justiça Oficial.